Seja bem-vindo ao programa Vamos Falar de Lucro. E o episódio de hoje nós vamos falar de 3 coisas que ajudam a aumentar o seu faturamento com obra. Você vai entender pontos fortes e fracos de um contrato de mão de obra de construção que dá lucro ou dá prejuízo. O canal Mão de Obra com Lucro, ele é para você que constrói casas para clientes e quer aumentar seu faturamento em até 40%. Eu sou Auristela Alcântara, arquiteta e construtora, trabalho no mercado de construção civil há mais de 23 anos. E nesse período eu vivenciei histórias e necessidades de clientes que me ajudaram a compor o meu serviço para aumentar o meu faturamento. Vou ensinar 3 coisas que são super importantes, que você não pode deixar de fazer de forma alguma antes de fechar um serviço novo. Porque essas 3 coisas juntas, elas vão te dar subsídios e vão te dar informações e vão te dar respaldo e argumentos para que você possa fazer um preço justo e cobrar por essa obra de forma que você tenha segurança para finalizar com sua margem de lucro garantida. O que deve ser considerado para que você possa formatar uma proposta que te dê segurança financeira durante a obra e até o final dessa obra e que você possa mostrar para o cliente segurança e controle de tudo que você está fazendo. São esses detalhes juntos que vai ajudar você a colocar dinheiro no seu bolso. E se você não estiver atento a isso, você vai tirar dinheiro do seu bolso e você corre o risco de ficar no prejuízo. Você terá a oportunidade de entender o que deve ser tratado e considerado antes de você passar o preço para o cliente. Eu fiz isso e mesmo cobrando a mais, muitas vezes um pouquinho acima do mercado, os clientes fecharam comigo porque eles sentiram segurança na minha proposta. Eles sabiam e entenderam o que eu estava fazendo, o que eu estava propondo para ele. E é isso que eu quero te ensinar hoje. Você pode estar pensando que eu consegui cobrar mais porque eu sou arquiteta, porque eu tenho uma empresa formalizada, e por isso eu consegui e você não vai conseguir. Na verdade, isso não tem relação. Você precisa entender que quando você vai para uma reunião com o cliente, você precisa estar disposto e atento a tudo que ele vai lhe falar. Você tem que estar disposto a ouvir. Qualquer profissional que constrói para clientes, ele pode ser formalizado ou não, ele pode ser experiente ou não, mas o posicionamento dele diante do cliente vai fazer toda a diferença para que aquele cliente feche com ele ou não, para que aquele cliente sinta segurança ou não de contratar o seu serviço. E é isso que você precisa entender, independente da sua condição atual. Se você tem uma empresa formalizada, se você não tem uma empresa formalizada, se você já tem equipe, se você não tem equipe, você precisa entender que o seu posicionamento diante desse cliente é o que vai fazer toda a diferença para você fechar contrato, para você cobrar mais. Das 3 coisas que eu vou falar com você, uma delas, que é super importante, porque você precisa estar pronto para a primeira reunião com o cliente. A primeira delas é a ansiedade. Você não pode se mostrar ansioso para o cliente. Então, na primeira reunião com o cliente, você não deve fazer 2 perguntas. A primeira pergunta é: quantos metros quadrados tem a casa? E a segunda pergunta é: você quer começar a obra quando? Não, essa pergunta você não faz. Essas 2 perguntas você não deve fazer. Primeiro, quantos metros quadrados tem a casa, você vai checar no projeto, porque lá tem escrito. E você precisa tomar cuidado com essa informação, porque a área construída não é a área efetivamente executada. A área construída é um dado que os arquitetos colocam no projeto, baseado numa legislação. E essa informação, ela está simplesmente considerando a área de cobertura. Então, se você tem áreas externas a serem pavimentadas, se você tem piscina, se você tem pergolado, isso não está constando como área construída. Então, essa pergunta é uma pergunta furada. A segunda pergunta é quando ele quer começar a obra. Não mostre ansiedade pelo prazo que ele quer começar a obra. Eu sei que às vezes você está já no final de uma obra ou você está precisando de dinheiro para que você coloque recurso numa obra que você está finalizando, mas aquele cliente ele não precisa entender isso, ele não precisa saber que você está com essa ansiedade. É você quem tem, então você precisa ter esse controle, né, para fazer as perguntas certas. E qual é a pergunta certa que você precisa fazer com relação a essa questão do prazo? Porque você precisa mostrar para o cliente que você pode fazer, mas você não está disponível o tempo todo. Então a pergunta é o seguinte: qual a pretensão que o senhor tem para iniciar a obra?
porque eu preciso verificar se eu conseguir já finalizar o que eu estou em andamento, e tem clientes que também estão me esperando, né? Então, a pergunta é: qual a sua pretensão de iniciar essa obra? E a minha resposta já direta é: eu estou finalizando obra e eu preciso entender a sua pretensão de prazo para me organizar e ver se eu consigo encaixar isso na nossa equipe, porque tem pessoas que estão deslocadas por conta de estarem envolvidos em outros trabalhos. Então, com isso, você mostra para esse cliente que você quer fazer, mas ele vai precisar entrar numa caixinha de espera, numa filazinha de espera. E é você quem dá esse tempo para ele, tá? Então, a pergunta certa, ela faz com que o seu cliente tenha curiosidade e queira, desperte nele a vontade de fazer essa obra com você. Não só por isso, você vai ter um decorrer de conversa onde você mostra segurança, comprometimento e certeza de que ele vai receber a obra dele. Então, não demonstre que você está totalmente disponível, né? Faça de difícil, você precisa demonstrar o seu prazo. É você quem dá esse prazo. E a coisa número 2, no primeiro contrato, né? Não fale o preço. O cliente vai querer saber de você qual é o preço do seu metro quadrado. E se você já falou atrás, né? Quanto está o metro quadrado, quanta de área construída tem a sua casa, e se você já abriu margem para que ele tenha essa pergunta na ponta da língua, porque ele já vai ter. Porque o mercado pede, em quase todos os construtores, que ele tem um valor fechado por metro quadrado. Mas você vai entender aqui que não é dessa forma que se dá preço. Metro quadrado é uma média, depois que você tem uma quantidade de serviços grande e que você mapeou as dificuldades de determinados projetos, para que você saiba que a casa que está chegando agora, ela é muito parecida com aquela casa P alguma coisa lá do condomínio tal, que você um dia já executou. O grau de dificuldade em relação ao projeto é muito parecido. Então, você já tem métricas, você já tem dados, você já tem informações do período que você fez essa execução, e que agora você sabe que esse projeto que está chegando agora é muito parecido com aquele. Então, você tem algumas informações de que, eu tive dificuldade disso, eu tive dificuldade com a estrutura, eu tive dificuldade na hora de pintar, porque a altura era muito grande, eu tive dificuldade na hora de pintar a escada, porque tinha um pé direito muito elevado. Então, você começa a pegar informações de outras obras para que você possa levar para aquilo e compor uma média do seu valor de serviço, não a média que o mercado está dando. Porque se você começa a colocar o preço do seu metro quadrado, né? Ou seja, se você tem um valor de metro quadrado baseado no que o mercado está cobrando, você pode dar um tiro no pé. E é isso que muitas vezes tira o lucro do construtor, porque ele não está considerando detalhes do projeto, dificuldades da obra, né? Inclusive mão de obras especializadas, para que ele possa finalizar aquele serviço. E aí é quando você não está atento a isso, que lá na frente você percebe, durante a execução, que você vai ver que o preço estava errado. Então, a gente não pode falar de preço no primeiro contato com o cliente. Preço você vai dar depois, certo? E o cliente vai lhe perguntar quanto custa o metro quadrado, ele quer insistir, ele vai insistir com essa pergunta, porque ele já veio, muitas vezes, com esse valor em mente, porque ele já teve contato com outras pessoas. Seja porque ele já contactou outros profissionais, ou porque ele já pegou informação com amigo, o vizinho que construiu. Então, ele já tem essa informação. E é uma das primeiras perguntas que ele vai fazer com você. Quanto é o seu metro quadrado para construir minha casa? Só que você vai falar para ele o seguinte: eu preciso ver detalhes. A primeira coisa que eu preciso ter em mãos é o projeto. E nesse projeto, você não vai pedir somente o projeto de arquitetura. Você vai pedir o projeto de arquitetura, você vai pedir os projetos complementares, como estrutura, elétrico, hidráulico. Às vezes, dependendo do porte da casa, o elétrico e o hidráulico, eles vão sendo definidos na obra, né? O que não é interessante, mas é possível fazer. Mas o estrutural é importantíssimo para o seu preço, porque o estrutural, ele levanta mais tempo, ele demanda mais tempo ou ele demanda menos tempo. Então, se você tem uma casa muito robusta, um projeto muito robusto,
E um projeto de estrutura, que ele seja mais simples, né? Você vai discutir os detalhes com ele. A gente vai comprar essa ferragem pronta ou a gente vai montar essa ferragem na obra? Você vai entender qual o tamanho das escavações que você vai precisar fazer. Quantos buracos você vai fazer para colocar a sapata? Quantos pilares você vai ter que montar? Isso vem pronto? Vai comprar pronta essa ferragem? Vai chegar na obra para você simplesmente montar? Então, tudo isso é tempo que a sua mão de obra leva e que muitas vezes você não considerou porque você está somente vendo o preço do metro quadrado. Então, são detalhes que precisam ser discutidos para na hora que você for voltar com esse cliente e apresentar a sua proposta, tá lá escrito, a ferragem vai ser recebida na obra, ou então eu vou montar a ferragem toda na obra e você considera o tempo de montagem, quantas pessoas você vai precisar para montar aquilo ali e o quanto que essa estrutura vai impactar no seu tempo de mão de obra, inclusive no prazo que você vai dar para ele na sua proposta de quanto tempo você vai executar essa obra. Então, você precisa desses projetos complementares para que você entenda quais são os detalhes iniciais dessa obra para que você possa dar o seu preço. Outro ponto importante que você tem que fazer na primeira reunião com esse cliente. Qual o tipo de acabamento? Porque na maioria das vezes, os clientes não têm noção, ou os arquitetos não informam que eles precisam ter um projeto executivo. E o projeto executivo é onde detalha qual o tipo de bancada que vai ser, qual o tipo de material de acabamento, se vai ter pintura, se vai ser textura, se você vai aplicar porcelanato, se você vai aplicar cerâmica. Então, esse detalhamento executivo, caso não tenha, você precisa coletar com o cliente essa informação de qual acabamento vai ter na casa dele. Por exemplo, você está lá no projeto de arquitetura, uma escada, uma casa de 2 pavimentos, você tem uma escada. Essa escada vai ser em madeira, essa escada vai ser pré-moldada, essa escada vai chegar pronta na obra, essa escada você vai fazer ela em cascata. Então, qual é o modelo dessa escada, se não tiver detalhe executivo? Aí, lá no meio da obra, no período de executar a escada, o cliente vem com um modelo mirabolante. Você considerou, por exemplo, uma escada que você ia montar ela com uma estrutura de laje. Ia comprar as vergas pré-moldadas, ia comprar a lajota, ia montar essa laje, né, para montar a sua escada, depois você fazendo a montagem dessa escada. Mas aí no meio da obra, antes de fazer essa escada, o cliente vem com um modelo de escada, que é uma escada em cascata. E você precisa montar toda a ferragem dela com forma de madeira. Isso é tempo que você leva e você não considera, porque você não sabia lá no início como seria o detalhamento dessa escada. E se isso acontece no meio da obra, você demanda tempo. Para você montar uma escada, se você não tem experiência, você vai procurar um profissional, você vai ver quanto que esse profissional vai lhe custar e independe dele, do quanto ele vai cobrar, esse cliente quer a escada dele pronta, né? E a escada faz muita diferença na obra. Então, uma coisa é você montar uma escada de laje, outra coisa é você montar uma escada toda estruturada para que você possa concretar em forma na obra. Outra coisa não, essa escada vai ser uma escada de madeira. Eu vou receber a escada pronta, ou eu vou montar essa escada na obra. Uma escada de madeira ela é feita no final da obra. Então, você precisa se preocupar ou montar uma escada alternativa, né, que seja provisória para você estar subindo e descendo com material, ou você vai ter que montar uma estrutura que você leve todo esse material para cima. E aí você precisa ter pelo menos mais 2 pessoas na obra para fazer essa movimentação de material enquanto você estiver trabalhando no segundo pavimento. Então, isso é tempo e são detalhes que você descobre muitas vezes na primeira conversa ou desperta você para levantar esses questionamentos junto ao seu cliente para que ele possa responder ou perguntar lá ao arquiteto, ele volta lá para saber qual é o acabamento da minha escada, qual é o acabamento que eu vou botar. Ah, a gente não pensou nisso ou pensou naquilo. Então, se você não tem essas informações, você pode colocar na sua prestação de serviço isso fora da sua mão de obra para vocês acertarem depois, ou você dá uma noção geral. Ah, eu vou aplicar porcelanato. Porcelanato em tais e tais ambientes. Ou então vou considerar a mão de obra toda para aplicar cerâmica. E se na época da execução você mudar o material, a gente faz um aditivo. Então, são esses detalhes que vai fazer diferença para que você possa aumentar o seu faturamento
em até 40% construindo casas para clientes. E você precisa ficar atento a isso, porque essa atenção ou desatenção a esses detalhes é que faz com que você perca dinheiro ou bote dinheiro do seu bolso, ok? O cliente, ele precisa sentir segurança em tudo que você está fazendo, né? E uma das coisas que você também precisa aprender a fazer é perguntar se essa obra já está licenciada e se o cliente tem um responsável técnico pela obra. Porque a maioria não quer pagar engenheiro ou arquiteto para fazer acompanhamento da obra. Mas você que já está no mercado, ou se ainda não está, você vai aprender agora, existem órgãos fiscalizadores, como o CREA, o CAL, que é o Conselho de Arquitetura, né, o próprio Ministério do Trabalho, o CREA já falei, a própria Prefeitura, né, que fazem fiscalização de obras, principalmente se houver uma denúncia. E quando é obra em condomínio, existe sempre uma amostragem, né? E eles passam nos condomínios de vez em quando para visitar as obras, para ver quais obras estão regulares ou não. Se você tem uma licença, uma plaquinha lá do órgão municipal de que aquela obra já está licenciada, você vai trabalhar com muito mais tranquilidade. E às vezes o cliente ele não quer fazer essa licença porque ele não entende a necessidade disso. Então é importante que todos nós que fazemos o mercado da construção civil, arquitetos, engenheiros, mestre de obra, pedreiro, todo mundo da cadeia da construção civil, que possa passar para esse cliente a necessidade disso. Até porque um profissional que está fiscalizando uma obra, que está acompanhando uma obra, ele também dá respaldo para você que é construtor, que é mestre de obras, trabalhar com certa segurança. Uma dúvida que você tem é para essa pessoa que você vai se reportar, né? Ela lhe dá um suporte para que você também consiga trabalhar de forma mais tranquila e você tenha nessa pessoa, principalmente se for alguém da sua confiança e parceiro já de tempo de trabalho, vocês dois vão trabalhar juntos em prol daquele resultado final daquela obra, certo? Então, é importante você fazer essa pergunta para o cliente. Você já tem responsável técnico pela obra? E se porventura ele não tiver? O que vai acontecer? Você pode colocar dentro da sua proposta esse serviço adicional. Entre em contato com o arquiteto, com o engenheiro, pode ser o mesmo, pode ser um recém-formado, pode ser alguém da sua confiança, pode ser alguém que você já trabalha há muito tempo, pode ser alguém que você conheceu, para que você coloque isso no seu serviço. Porque às vezes o cliente ele também não sabe que ele precisa desse profissional, mas ele quer a coisa da forma certa. E ninguém falou para ele que ele precisava. Então é importante que você fique atento a isso. Tem profissional responsável? Não tem profissional responsável. Eu posso colocar na minha mão de obra e ver uma pessoa que eu já conheço, mesmo que você não conheça, você vai atrás desse profissional. É você quem quer fechar a obra com esse cliente, é você quem quer fortalecer o seu nome no mercado, é você que quer botar dinheiro no seu bolso. Então, serviços adicionais, ele também coloca dinheiro no nosso bolso. E quanto mais profissional você demonstrar para esse cliente, mais segurança você está passando para ele. Porque no final de tudo, o que o cliente quer é usar a casa dele como ele sempre sonhou. Então, o cliente ele começa uma obra sonhando com a casa, né? Ainda está em projeto, com aquelas imagens 3D que ele viu lá no escritório da arquitetura. Mas ele está sonhando em entrar naquela casa e viver coisas com a família dele. Então, você precisa estar atento que o cliente quer realizar o sonho dele. E você é uma ferramenta para ajudar a realizar esse sonho. Então, entenda que ele tem necessidades, que ele vai perguntar pelo preço, que ele vai querer saber se você tem disponibilidade para começar a obra dele e se você tem competência, capacidade e responsabilidade para entregar a casa dele, porque muitas vezes ele está investindo nele de uma vida toda. Então, a gente precisa também se preocupar com isso. O cliente não está ali só para construir uma casa. Ele está ali para realizar um sonho, coisas que ele pensou muito tempo, né? É uma responsabilidade nossa muito grande de fazer aquilo finalizar, de ele entregar a casa dele, que ele possa usar e a gente passar esse processo todo de forma tranquila, porque fez da forma certa, manteve qualidade e deu o preço certo.
para que o cliente sinta a segurança de que você vai executar e você tenha certeza que vai terminar aquela obra tendo lucro no seu bolso. Porque trabalhar sem botar lucro no bolso não funciona para ninguém. E o ponto 3, né, importante nesse processo, que eu já falei um pouco sobre isso, é entender a necessidade desse cliente. O cliente ele tem necessidades específicas que um projeto não vai dizer, que uma conversa rápida não vai lhe dar essa informação. Você precisa coletar essa informação com o cliente, estando atento e perguntando de forma muito estratégica. Você precisa ir para a conversa com o cliente pronto a entender as necessidades dele. Se você já está no mercado há muito tempo, você já teve contato com alguns clientes, você sabe que esse cliente tem necessidade específica. E uma das necessidades principais desses clientes é: eu não tenho tempo para estar na obra o tempo todo. Um ponto importante para que você possa oferecer para ele ou perguntar para ele, reforçar com ele a necessidade de ter um responsável técnico na obra. Porque esse responsável técnico na obra vai ajudar nessa passagem aí com o cliente, né? Uma das coisas que ele vai dizer: eu não sei como eu vou fazer para comprar esse material. Você pode estar fazendo a compra desse material para o cliente. Isso favorece você, porque você tem controle do tempo que esse material vai chegar na sua obra. Ou seja, você precisa de bloco para daqui a uma semana, porque a sua fundação já está pronta e você vai subir junto à alvenaria com os pilares. Se você sabe que você precisa de bloco daqui a uma semana, você pode ter contatos com fornecedores e você já oferecendo esse serviço para o seu cliente, deixando isso em contrato de que você vai se responsabilizar pela compra do material. Quando eu falo se responsabilizar pela compra do material, necessariamente você não precisa pagar do seu bolso esse material. Você pode fazer todo esse trâmite de compra, você pode fazer essa ponte entre o fornecedor que vai levar o material para a obra e o cliente que depois vai lá pagar. Você pode fazer essa ponte e o cliente vai e paga. Uma das preocupações que os construtores têm é: como é que eu vou arcar com uma obra comprando material se eu não tenho esse recurso? Você não precisa ter o recurso para fazer compra. Você precisa ter, primeiro, o aval do cliente e ter fornecedores parceiros que possam lhe dar preço e tempo no tempo que você e entregar no tempo que você precisa receber esse material na obra. Então, isso é um serviço que você pode oferecer para o seu cliente cobrando a mais. É um serviço adicional que você vai cobrar, porque você vai fazer essa ponte com ele, né? E aí você pode apresentar os fornecedores, ou ele pode ter um fornecedor parceiro dele e ele mesmo faz essa intermediação direta lá com a questão de pagamentos. Mas é você quem vai estar procurando informar ao fornecedor o tempo que você precisa e qual material você precisa na obra. E o importante, no pós, né, quando você tiver com esse contrato fechado, todo o material que você comprar, você informa ao cliente o que foi comprado. Todo o material que você comprar, você precisa ter uma nota, um recibo para prestar contas. Porque isso mostra transparência e que você não está ali para ganhar dinheiro em material. Você está ali para fazer o seu serviço e fazer com que aquele relacionamento de compra, de material chegar na obra, de economizar tempo para o cliente, poupar estresse dele, né, que muitas vezes ele não tem tempo mesmo. Então, isso é você quem vai fazer. Então, é um serviço adicional que você coloca no seu contrato, que você só sabe se precisa quando você está atento à primeira conversa com o cliente. Então, entenda a necessidade desse cliente, tenha uma conversa calma, tranquila, não fale de preço na primeira conversa, não pergunte quanto de área construída tem a casa dele, porque a área construída você precisa checar no projeto. Depois eu vou entrar com um vídeo mostrando para vocês como é que vocês precisam fazer uma avaliação geral desse projeto antes de dar o preço da área construída. Porque você precisa entender a lei projeto. A maioria das pessoas acha que sabe ler projeto, mas não sabe ler os detalhes do projeto.
para dar preço. Sabe ler e faz e executa na obra. Porque é ali o dia a dia, e você vai vendo gradativamente, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Mas às vezes você só descobre detalhes específicos daquele projeto quando você realmente está atento a esses detalhes. Fazer um levantamento de aço, quanto de aço essa casa vai ter, quanto corte eu vou ter, né? Quantos pilares eu vou ter que montar, quantos de sapato eu vou ter que montar, quanto de escavação eu vou ter que fazer. E aí você vai fazer uma relação, esse tempo de obra, esse prazo que eu estou dando para o cliente atende, qual a possibilidade que eu tenho de atraso. Tudo isso é o projeto que ele dá. Mas você precisa se preocupar exatamente com essas 3 coisas. Não ficar ansioso na hora da primeira conversa com o cliente. Não perguntar para ele quanto de área construída tem a casa, você checa no projeto. Não perguntar para ele com ansiedade qual é o prazo da obra que ele quer, né? Você precisa dizer para ele que você precisa entender qual é o tempo que ele pensa em iniciar aquela obra, porque você precisa se organizar e verificar junto da sua equipe quem você pode fazer o deslocamento para que a sua obra, para que a obra do cliente, no caso, seja executada. Você precisa estar no controle dessa conversa, certo? E você precisa entender a necessidade do cliente. Se ele precisa que você ajude eles nas compras, se ele vai precisar ter um responsável técnico, se ele vai na obra uma vez por semana, se ele vai na obra uma vez por mês, se ele quer imagens da obra o tempo todo, se ele vai querer imagem da obra uma vez por semana, se for um cliente que está fora, esse cliente vai precisar fazer um acompanhamento de alguma forma. Se mostre para ele disponível a atender a necessidade dele. Porque ele vai ver em você alguém que está disposto a caminhar junto com ele nessa jornada de iniciar e concluir a obra dele. Ele vai ter segurança de fechar com você. Se você estiver atento a esses detalhes, você vai entender que isso faz muita diferença na hora de você aumentar o seu faturamento, na hora de você fechar contrato. E você vai entender que qualquer construtor, seja você, seja outra pessoa, que seja experiente ou não, são esses detalhes que faz com que você aumente o seu faturamento em 40%, em até 40%, construindo casas para cliente. Então, não fique ansioso, não fale de preço e entenda a necessidade do cliente. Dessa forma, você vai conseguir entender o que ele precisa e vai conseguir fechar excelentes negócios com segurança de execução, colocando dinheiro no seu bolso no final da obra.